Procura aí, mas o primeiro livro de Samuel, no capítulo 2. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 20. Aí quando você encontrar, diga amém. Quem encontrou aí, diga amém. Diz assim: E Eli abençoava Elcana e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. É isso mesmo que você está lendo? Você crê nessa palavra? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais uma oração e vamos pedir ao Senhor que nessa noite Ele nos fale através do Espírito Santo de Deus. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? O que essa palavra tem a ver com a minha família? É o que nós vamos descobrir nessa noite. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora à tua igreja. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Amém. Toma o teu lugar aí, toma o teu lugar no nome de Jesus. Preste atenção. A bênção abundante da Ana. A Ana, como nós sabemos, nós que lemos a palavra, nós que conhecemos a palavra, a Ana, ela sofreu por muitos anos. E a sua maior aflição era clara: ela não dava filhos. Aquilo trazia para ela um grande sofrimento. E nós sabemos que Deus ouviu a oração da Ana e dá para Ana um filho. É tanto que leva o nome do livro que a gente abriu nele, Samuel. Mas aí onde está? A palavra diz que é melhor que você não faça votos, mas que se você fizer o voto, cumpra. E ela fez um voto. O voto que ela fez, irmãos, era devolver aquela criança à casa do Senhor. Não ia ficar com ela. Então, quando a criança nasceu, para ela foi uma grande alegria, mas ela já sabia que teria que cumprir o voto. A lei mosaica, ela dizia que o marido dela, o Elcana, poderia proibi-la de cumprir o voto. Ele poderia achar assim: Ana, esse seu voto aí, olha, você falou num momento muito emocional. Não, você não precisa cumprir o voto. Se o esposo dela falasse dessa forma, aquele voto seria cancelado. Ele tinha esse poder. Mas o Elcana falou: Ana, se você fez um voto, cumpra o seu voto. E ela cumpriu. E levou o seu filho à casa do Senhor. Naquele momento o sacerdote era Eli. E ele tinha 2 filhos, o Ofni e Finéias, que eram pessoas depravadas. E eles morreram. E quando Eli soube da notícia, ele cai para trás e também morre. Quem ficaria responsável agora pelo templo? Seria o Samuel. Então já havia esse propósito. E quando ela cumpre o seu voto, o Senhor tinha planos ainda maiores para ela. Não, a Ana não vai ficar sem filhos. Ela cumpriu o seu voto? Pois eu vou dar mais filhos a ela. Vamos ler aqui mais uma vez esse versículo que é o importante. Versículo 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Olhe para mim aqui. Quantos filhos a Ana pediu ao Senhor? Quantos? 1. Quantos Deus deu a ela? 6.
Então é dessa forma que Deus faz. Mas não devemos analisar simplesmente a bênção abundante da Ana. Devemos estar analisando também o processo. O processo para chegar até lá. É esse processo, amados, que é o mais difícil de enfrentar. Quando você quer que o milagre aconteça na tua vida, você tem que passar por esse processo. Você já ouviu aquela frase? Que tem pessoas que esperam acontecer e tem aquela pessoa que faz acontecer. A Ana era aquela pessoa que fez acontecer, porque ela fez um voto ousado. Então há esse processo. Vamos ver aqui. Procure ainda no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, o versículo 6. A primeira parte desse processo. Capítulo 1, versículo 6, quem encontrou? Diz assim: e a sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Pastor, quem é essa outra? A Penina, a outra esposa do Elcana. Era também a lei judaica? Era sim, ele teria direito a ter outra esposa, porque a esposa dele não dava filhos. Então, essa é uma das partes do processo. A Ana era humilhada. Ana, você é uma amaldiçoada, você é uma fracassada. Do que serve ser esposa se você não dá filhos? E aquelas palavras, amados, eram duras. Então essa parte do processo ela teve que enfrentar. Talvez é nessa parte do processo que você ainda está. Pastor, estou sendo muito humilhado no trabalho, estou sendo humilhado pela minha própria família. Às vezes nós passamos sim por esse processo. E como eu falei para você, não é um processo fácil. O fácil é quando a bênção já está na tua mão. Quando a Ana já tinha os meninos, as meninas, os seus filhos, essa parte aí é a parte boa da história. Mas tem também essa parte difícil. Vamos ver a segunda parte aqui. Ainda no livro de 1 Samuel, no capítulo 1 e o versículo 8. Procura aí. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 8. Quem encontrou? Ele diz: então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aqui estava quem? O esposo dela. Essa parte do processo, mas é aquela parte onde a pessoa não compreende você. A pessoa está do teu lado, pastor, mas é o meu filho, é a minha filha, é o meu esposo, é o gerente da empresa. Mas ele não está sentindo a dor que você está. Mas olha, me explique o que você está sentindo. Aí você tenta colocar em palavras aquilo que você está sentindo, mas a pessoa não compreende. Nem o seu cônjuge sabe muitas vezes a dor que você sente, essa dor na alma. Eu pergunto para você, quando o Elcana questionava a sua esposa dessa forma: minha filha, por que você está tão triste? Ele sabia a resposta ou não? Sabia a resposta ou não? Era óbvio, ela não tinha filhos. Aí onde está, né, pastor? É aí onde dói. Que a pessoa pergunta uma coisa que ela já sabe. Mas por que você está tão triste, Ana? Faltava só ela dizer: espera aí, você não está vendo que eu não dou filhos? Que eu sou estéril? Não aguento mais o Natal, Dia das Mães. A minha irmã chega aqui com os meus sobrinhos, a casa fica lotada, começam a me chamar de tia. Ah, irmão, só quem sabe é a pessoa.
Então, essa é a segunda parte daquele processo, quando você não é compreendido. Agora, só tem uma pessoa que compreende você, é o Senhor. Ele é a única pessoa. Às vezes aquela oração que você faz, foi a oração que a Ana fez, incompreendida. Aí você chora diante do Senhor, porque só Ele que sabe, amados, a dor que você está sentindo. A sua dor não é física. Então essa é a segunda parte do processo. Mas o Senhor, a palavra diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores. Essa dor que você está sentindo, o Senhor, Ele já sentiu. Todas as nossas dores, podem ser dores físicas, podem ser dores na alma. Aquela pessoa que foi desprezada, aquela pessoa que foi rejeitada, aquela pessoa que foi enganada. Quando você ajuda alguém e a pessoa vira as costas para você, é uma dor forte demais. Por isso que a palavra diz que nós devemos ser gratos. Acredito, irmãos, que não tenha um sentimento mais forte, mais doloroso do que a ingratidão. Estava ouvindo uma história hoje, e o pai dessa pessoa falou: olha, a minha filha, ela, em um determinado momento, no seu trabalho, houve uma pessoa que ajudou muito ela, mas depois ela desprezou a pessoa. E quando foi questionada: olha, mas a pessoa ajudou você. Ajudou porque quis. Já imaginou a pessoa falar desse jeito? O problema é dele. Então, era essa dor que a Ana tinha. O Elcana a amava, mas não a compreendia. O terceiro ponto também, isso aqui também é muito importante. No capítulo 1, ainda do livro de 1 Samuel, e o versículo 12, procure. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, no versículo 12. Amém? Encontrou? Diz assim, ó: sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Que parte é essa daqui? É quando a pessoa é julgada. A Ana, a aflição dela era tão grande que ela não conseguia colocar para fora, não saía voz da sua boca. Aí o sacerdote observou aquela mulher, aí julgou ela: ei, irmã, a senhora não pode estar embriagada aqui na igreja, não. Aqui é a casa do Senhor. Aí ela olhou para o sacerdote: não estou embriagada, não tomei drogas, eu estou aqui angustiada, a dor no meu coração é muito forte. E ela orou ao Senhor. Então, amados, a parte desse processo, para você chegar até o milagre, até a bênção abundante, não é fácil. E nós precisamos que o Senhor esteja conosco. O processo da humilhação, o processo do julgamento, da pessoa não compreender você, é um processo árduo que a Ana teve que passar todos os dias. Porque o Elcana estava sempre com ela. A Penina, acredito que morava na mesma casa. Só que cada uma das suas esposas tinha o seu próprio quarto, acredito que assim. Mas todo dia ela batia de frente com a Penina. E a Penina: olha, você não tem filhos, hein? É uma azarada. Você é uma amaldiçoada. Você é uma fracassada. Doía demais. Mas ela soube enfrentar todo esse processo. E Deus honrou a Ana e multiplicou a vida dela. Vamos ver aqui. Procure o livro do profeta Isaías. Como nós resumimos
o que aprendemos hoje? O resumo basicamente é esse, que a promessa do Senhor para aqueles que esperam nele é essa, que Deus ele vai honrar você. Pastor, mas esse processo é muito doloroso, estou quase para desistir. Não desista, irmão, não desista, porque Deus é fiel. Espera só um pouquinho mais, só um pouquinho mais, suporta um pouquinho mais, e você vai ver o milagre de Deus na tua vida. Vamos ver, livro do profeta Isaías, no capítulo 61, livro do profeta Isaías, capítulo 61, nós vamos ler a partir do versículo 6, procura aí, livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 6, quem encontrou? Ele diz, ó: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Diga amém. Amém. De novo, vamos lá. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Amém. E vos chamarão ministros de nosso Deus. Amém. Comereis das riquezas das nações. Amém. E na sua glória vos gloriareis. Amém. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Diga amém. Então, essa é a promessa de Deus, a dupla honra. Onde você fracassou, onde você foi humilhado, onde você foi rejeitado, zombaram de você, julgaram você, é naquele lugar que você vai ser honrado. Já imaginou agora a Ana com aquelas crianças? Ela passava pela Penina e a Penina não poderia mais zombar dela. Teria que admitir: olha, o Deus da Ana é poderoso. Ela só pediu um e Deus deu 6 a ela. Então, amados, quando Deus ele faz isso na nossa vida, até aqueles que zombam de você vão ter que glorificar a Deus, vão ter que admitir que Deus está na tua vida, e que Ele é fiel na tua vida, e que Ele faz milagres. Faz milagres como, pastor? Quando você confia nele e quando você passa por esse processo. Pastor, o processo é que é árduo, é um processo muito difícil, irmãos. A palavra diz no livro de Neemias, Neemias também é considerado um herói em Israel. Ele voltou para Israel para reconstruir os muros que estavam destruídos. Já imaginou os muros de uma cidade destruídas? Era como se a tua casa não tivesse um muro, não tivesse nenhuma proteção. Poderia entrar quem quer ou sair sem nenhuma segurança. É como estava Jerusalém. E quando Neemias retornou, as pessoas que moravam ainda em Jerusalém estavam em opróbio. Pastor, o que significa a palavra opróbio? Miséria. Estavam na pior situação. E mais, eram marginalizados, pediam esmolas. Aí o Neemias teria que chamar aquelas pessoas para ajudá-lo. Então ele falou com elas: olha, vocês têm que se levantar, nós temos que nos unir e lutar pela nossa família, pelo nosso Deus e pelo nosso país. Amém? Aquilo ali trouxe ânimo para aquelas pessoas, porque muitas vezes, talvez lutar por você, você até diz: não, pastor, não vale mais nem a pena. Mas quando está a família em primeiro lugar, pastor, eu tenho ainda uma esperança, eu tenho ainda, pastor, o desejo de lutar pela minha família. É óbvio, sempre, amados, temos que ter algo para lutarmos, porque senão a nossa vida fica sem sentido. Temos que ter uma razão para lutar. Então Neemias chamou a atenção deles: olha, vamos lutar pela nossa família, vamos lutar pelo nosso país. Aí aquelas pessoas que estavam desprezadas, o sentimento também de culpa, até achavam que Deus não se preocupava mais com eles. Ao Neemias: não, Deus tem um propósito ainda para Israel.
Deus está conosco, mas Ele quer que a gente se una. Mas Neemias, como vamos conseguir? Não somos nada. Não somos nada sem Deus. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Então aquelas pessoas se levantaram e começaram, amados, a reconstruir os muros. E quando terminaram, o próprio escritor diz: olha, todos que passavam ali teriam que admitir que foi o Senhor. Não daria, irmãos, para aqueles irmãos em opróbrio, irmãos que não confiavam mais nem em si mesmos, pessoas que não tinham autoestima, humanamente falando, seria impossível que eles fizessem isso. Vamos ver aqui para a gente finalizar. Livro de Neemias. Pastor, onde fica? No Antigo Testamento. Você vai passar o livro de 2 Crônicas, depois vem o livro de Esdras, aí depois vem o livro de Neemias. Vamos lá. Capítulo 6. Então, amados, o que Deus vai fazer na tua vida, todos que estão ao teu redor, até aqueles que zombam de você, vão ter que admitir que Deus é contigo. Amém? Aqui, ó. Livro de Neemias, capítulo 6, e o versículo 15. Quem encontrou? Diz assim, ó: acabou-se, pois, o muro ao 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Amados, eles tiveram que observar isso. Olha, eles não iriam conseguir vencer. É como também, amados, a nossa vida. Esse processo que talvez você esteja passando é um processo árduo, e precisamos da intervenção de Deus ao nosso favor. Pastor, eu preciso de um milagre. Eu preciso que o Senhor coloque a mão, que venha a ordem do Senhor para que essa porta esteja aberta. Pronto, creia, porque o nosso Deus, Ele é fiel e Ele cumpre a sua palavra. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus.